2, né, do vídeo, como é que foi minha trajetória nos restaurantes. Essa parte é muito bacana também, que eu sempre tive um sonho tive vontade, né, de trabalhar em restaurante, porque a minha avó era confeiteira e tal, e eu sempre tive muito acesso na área da comida, e eu achava o máximo, né, então eu queria muito trabalhar, eu sempre tive uma vontade de trabalhar. E acabou que na época da pandemia, como eu tinha saído da indústria, eu fui caçar o serviço, né? Na época que eu fui contratado em restaurante, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que massa, eu sempre tive vontade de trabalhar e tal, em restaurante. E eu não sabia nada da parte de cozinha e lá eles me ensinaram tudo. Mas primeiro eu comecei lavando panela, que é o início de tudo, né? A gente começa lavando panela, lavando aqueles panelão de torresmo e assim vai. E daí eu fui evoluindo, né? Depois que eu parei de lavar louça, lavar aquelas louças, eu era auxiliar de cozinha, eu fui pra fritadeira. Aí eu fui aprender a fritar essas coisas. Mas não tem nada coisa de outro mundo não, é só você ser mais ágil. Acho que foi por isso que eu me destaquei na Bendita. Por isso que eles fizeram ficar comigo, porque eu era rápido no caso. E não faltava também, né? Porque tinha filho pra criar, tinha família, então não. Aí eu não faltava, era muito raro eu faltar, na verdade. Na verdade, eu nunca faltei em nenhum serviço. Pra falar a verdade, assim, pra você, eu nunca faltei em nenhum serviço. E que o massa, lá ela fazia a gente gravar vídeo. Gravar vídeo pro Instagram pra divulgar, né? Não que ela fazia, ela perguntava se a gente queria fazer e a gente aceitava. Tem uns vídeos ainda antigos lá de 2000 eu dançando aquelas musiquinhas e tal pra divulgar o restaurante. Era muito engraçado. E fiquei 1 ano e 5 meses na Bendita Feijuca. Foi, fiquei 1 ano e 5 meses. Daí eu já tinha aprendido quase tudo de lá, na verdade, né? Ainda até cozinhar, eu cheguei a cozinhar, fazer algumas coisas lá. Mas eu queria evoluir, eu queria aprender mais coisas. A RH, por isso que é bom você trabalhar, em qualquer lugar que você for trabalhar, você sempre dê o seu melhor. Tem pessoas te observando, às vezes você vai ter oportunidades melhores e tal. Aí eu sempre tive essa visão que eu sempre queria melhorar. Eu aprendia tudo que tinha que aprender e eu queria evoluir mais. Acho que foi por isso que o meu salário foi crescendo no decorrer, sabe? Porque eu sempre queria aprender mais coisas. Tudo que tinha para aprender lá eu aprendi e não tinha mais como ficar lá, porque já estava ficando já uma coisa monótona. Já estava tipo, tava fazendo, tipo, tava parecendo um robô. Só ia pra lá, fazia aquilo, aquilo, aquilo. Nunca fazia nada diferente, nada além daquilo. Mas que é a maioria dos restaurantes. Você vai lá, aprende uma coisa, você fica lá e aquilo que você aprendeu já era, é só isso. Tem gente que fica durante anos assim. E eu não conseguia ficar assim desse jeito. Eu tinha ficado lá 1 ano e 5 meses, né? Daí eu fui para outro restaurante, um restaurante melhor, no meu Rock. Lá também foi algo que era diferente, porque lá na Bendita Feijuca era tipo uma cozinha industrial. O que a gente fazia lá? Mais o básico, arroz, feijão tropeiro, feijoada, essas coisas. E já lá no Rock já era diferente. Aí eu fiquei, caraca, tem outro modo, tipo assim, lá é a la carte, né? Lá fazia risoto, lá fazia umas carne massa, lá fazia umas frituras diferentes que eu nunca tinha feito, pudim frito. Falei, como assim pudim frito? E fazia pudim frito, lá tinha burrata, um queijo diferente. Lá. Aí eu fiquei, nossa do céu, que legal, eu não sabia que tinha outras coisas massas dentro da cozinha. Eu achava que era só isso. Por isso que é bom você sempre estar procurando evoluir, né? Já pensou se eu estivesse na Bendita até hoje? Eu não sabia outras coisas. Por isso que é bom você sempre estar evoluindo no seu trabalho, entendeu? Eu aprendi também muita coisa no Rock, né? E foi aí que no Rock, eu vim trabalhar na parte de churrasco. Fiquei mais ou menos uns 6 meses na parte da fritura, a parte de entrada lá, fazendo sobremesa, brownie, pudim, essas coisas eu aprendi tudo lá. E daí o churrasqueiro que trabalhava lá, que o nome no caso é parrileiro, ele tinha saído, né? Tinha surtado lá, como a maioria das pessoas surta dentro da cozinha. Tinha surtado no meio da pauleira lá. O cara surtou. E o cara surtou lá e vazou. Eu não sei o que foi que aconteceu, o cara vazou. Como a maioria das vezes acontece dentro da cozinha, né?
pessoa surta porque é muita pressão, você tem que mandar o prato rápido e a pessoa surta, né? E daí eu tive a oportunidade de trabalhar no churrasco, né? Aí foi outra evolução, que eu achei massa também. E aí eu vim aprender a parte de carne, a parte de corte, e aprender outras carnes diferentes, na verdade, dessa área de churrasco. E, e aprender outras coisas também na área também, né? Mas e daí, o que que é legal? Bendita Feiju, eu comecei ganhando 1.250, acho que foi por aí, né? Meu salário já tinha aumentado em R$ 150 a mais. E daí eu fui pro Rock, lá a gente recebia comissão, né? Então, além do nosso salário, a gente ainda recebia uma comissão. Sabe aqueles 10% que a gente paga, o garçom, ele é dividido. Uma parte pro restaurante, uma parte pro garçom e uma parte pra gente. A gente ganhava, acho que 1%, na verdade. E isso que é injusto da cozinha, porque, beleza, os garçons também ele tem que ficar ouvindo a exceção de saco dos clientes e tal, mas só que porque a gente ganha só 1%. Eu ficava injuriado, porque o tanto que a gente trabalha naquela pressão lá e a gente ganhava 1%. Eu acho que nem era 1%, acho que era 0,5% se brincar. E a gente ganhava coisa de R$ 300 a mais, sabe? Aí meu salário dava uns 1.600. Aí eu falei, caramba, eu já tô começando a ganhar bem, eu vou me esforçar mais porque eu quero ganhar mais, né? Aí teve a oportunidade de eu trabalhar na parte do churrasco lá. E eu aprendi muita coisa, me destaquei, eu sempre fui muito esforçado, querendo sempre aprender. Teve muitas pessoas importantes lá que me ensinaram, que me incentivaram, que queriam que eu aprendesse. Oh, você é bom, você consegue e tal. Eu ficava meio assim, né? Era carne cara e tal, e eu ficava, será que vai dar certo? Ficava com muito medo, né? Porque são coisas caras que vendia lá. E deu tudo certo, graças a Deus, essa parte aí. E daí meu salário aumentou de novo. Teve todo esse tempo aí meu salário foi pra 1.900. Eu lembro até hoje de todas as coisas, porque é massa, né? Você vê a evolução, né? Eu ganhava R$ 50 por semana e já em 4 anos eu comecei a ganhar 1.900, mais a comissão no caso, né? Então aí eu tirava uns 2.100, aí eu ficava, nossa, mó feliz, né? Mas eu sempre, quando eu trabalhava no Rock, na época eu trabalhava no Rock de dia, eu trabalhava de dia. E à noite eu trabalhava na hamburgueria. Sempre fui assim, sempre fazia bico em outro canto, porque sempre eu queria ter minhas coisas, né? Coisas que eu nunca tive, sempre quis ter uma casa bacana, arrumada. Sempre quis, eu vim pra cá realmente pra vencer mesmo, né? Então eu sempre, quando eu tava no Rock, eu tava à noite trabalhando numa hamburgueria e minha mulher estava trabalhando em outro lugar e a gente tentava deixar o Luiz já tinha nascido, deixava o Luiz na babá, era maior correria, maior corre mesmo, demais. E, e daí eu sempre fui evoluindo, eu sempre ganhava, na época que eu trabalhava na hamburgueria à noite, ganhava R$ 50 na, na diária, né? O cara me pagava na diária, eu posso pagar R$ 50 na diária. Eu falei, tá bom. Já é um cumprimento já, né? Já era um cumprimento. Eu sempre queria estar ganhando um pouquinho mais para poder comprar alguma coisa melhor. Chegou a parte do fim do rock, né? Eu já tinha também aprendido muita coisa no rock. Eu tive que sair de lá, infelizmente. Mas por conta que eu sentia que eu já estava estagnado lá. Já queria aprender mais coisas. Tinha aprendido tudo lá, na verdade. Eu estava um pouco cansado já da parte de restaurante, que é realmente cansativo. Fiquei um tempo, fiquei uns 4 meses sem trabalhar em restaurante nesse período. Trabalhar de motor Uber, como já estava um pouco estressado de restaurante, nesse decorrer, porque é muito estressante, eu fui trabalhar de motor Uber, pelo menos de boa. Fiquei uns 4 meses trabalhando, aí teve os perrengues e tudo, moto, com o pneu furado no meio da rua, várias coisas que aconteceu que eu não sabia que ia acontecer, mas foi aí que a minha moto meio que ficou esbagaçada, porque. Mas só que aí eu conseguia, aí eu já conseguia tirar uns 3.000, né? Limpo, no caso, eu tirava uns 3.000 limpo. Aí eu falei, nossa, aí já tá melhor, né?
Mas aí pode perrengue, né? Tem gasolina, tem moto, você tem que fazer manutenção, então tem todos esses BO que acontecem, na verdade. Dá um dinheirinho bom, mas tem todos esses BO por trás que ninguém conta. Então, fiquei uns 4 meses, eu falei, senti vontade de voltar pra cozinha de novo. E daí eu fui pra parte de pizzaria, voltei pra pizzaria de novo, né? Fui pra parte da pizzaria e fiquei uns 6 meses na pizzaria. E a verdade foi massa, porque o cara de lá, o Danilo, ele era certinho. Acho que foi o único dos caras assim que era certinho com as coisas. O massa que lá só tinha paraense e a gente ficava na zoeira, né? Era bacana porque era a galera do meu estado e tal, e foi uma época boa. E daí eu fiquei um tempo na Piedade, oportunidade. Daí eu fui pra. Fiquei 6 meses lá. Conversei com o Danilo e tal, tem como você me mandar embora? Eu queria pegar um seguro e tal, ele me mandou embora, eu saí de boa de lá e eu fui pro Pimenta Rosa, pra outra pizzaria. E aí o Pimenta Rosa me deu prejuízo.